Olá, meus irmãos! Hoje, dia 16 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. Deus me dá a oportunidade de partilhar a palavra. Agradeço pela sua companhia, mas quero reforçar o pedido de todos os dias. Tenho feito a você, não esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal. A sua participação faz toda a diferença na vida daquele que hoje precisa de ouvir uma palavra de fé, de esperança, de motivação. E nessa confiança que a presença da Santíssima Trindade, que já se faz presente no meio de nós, que o Senhor já vai nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em São Lucas 7, de 11 a 17. Já abrimos nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, e com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe. Era viúva, grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira, por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje traz para nós, no Evangelho de São Lucas, do capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Jesus dirige-se a uma cidade chamada Naim, onde passava um cortejo fúnebre do filho único de uma viúva. Jesus, ao ver aquela mulher que chorava, consola a pobre viúva, que acabara de perder o seu único filho. Ele olha com compaixão para aquela mulher, vê o sofrimento dela e diz: "Não chores." Então Jesus aproxima-se do caixão e os que carregavam pararam. E Jesus fala com autoridade, diz: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o jovem que estava morto sentou e começou a falar. O filho daquela viúva retorna à vida. Aqui podemos ver duas dimensões: a pertença e o fruto de ambos. Estavam mortos. Meus irmãos, naquela época, a mulher era a pertença do seu esposo e o filho era visto como um fruto do seu casamento. Além disso, no contexto social e cultural, a mulher viúva, sem marido e sem o filho, ficava abandonada. Ela não tinha mais nenhum amparo, pois tanto a sua pertença quanto o seu fruto, essa mulher havia perdido. Jesus tem compaixão dessa pobre viúva. Hoje também há tantas mulheres que passam por esse mesmo drama, que perderam seus maridos, seja pela morte, pelo abandono. Quantas mães que perderam seus filhos pelas drogas, pela violência e ou talvez por uma doença ou por um acidente trágico. Jesus compartilha da dor dessas mães também hoje. Mulheres que se encontram completamente envolvidas pelo luto e pela dor.
Eu fico assim imaginando como deve ter sido doloroso aquele funeral daquela pobre viúva de Naim. E Jesus hoje também sente essa compaixão pela dor humana. Ele consola, não apenas toca no caixão daquele jovem, mas toca no coração de todos que pelo mundo afora sofrem perca tão profunda e dolorosa. Quando Jesus disse àquela viúva, não chores, ele não está apenas oferecendo uma palavra de conforto passageiro. Sua fala é uma sentença contra o sofrimento, porque ele promete que um dia toda essa dor chegará ao fim. A tristeza, ela tem seus dias contados. Pois Jesus irá restituir a nós a alegria. Por isso, confia nele, lance nas mãos do Senhor. Pedimos ao Senhor hoje que console os corações de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que nesse dia perderam alguém, que estão passando por um sofrimento, que ainda não conseguiram superar a dor da perca de um ente querido, que traz dores até os dias de hoje. Pedimos a Deus que os conforte. São mulheres que hoje sofrem o abandono dos seus maridos ou maridos que sofrem também o abandono pelas suas esposas. Abandono pelos filhos que o abandonaram. Coloque-se nas mãos do Senhor e confia que Jesus possa consolar na sua infinita misericórdia e bondade. Assim como ele consolou essa pobre viúva da cidade de Naim. E Jesus hoje também quer realizar esse milagre na sua vida. Te libertar de toda essa tristeza, toda essa dor. Renovar a sua fé e a sua confiança e alegria. Hoje quero trazer a história que vai ilustrar muito bem esse evangelho. A história de Santa Mônica e seu filho, Santo Agostinho. É uma das mais comoventes da tradição cristã e serve como uma bela ilustração das verdades contidas no Evangelho. No Evangelho de São Lucas, que fala da viúva de Naim. Seu milagre que Jesus realizou em Naim é uma ressurreição física instantânea. A história de Santa Mônica narra uma ressurreição espiritual. Muito mais longa e dolorosa, mas igualmente poderosa. A viúva estava com o filho único morto. Assim como a viúva de Naim, Santa Mônica era uma mulher de fé, uma fé profunda, que viu seu filho Agostinho morto, não fisicamente, mas espiritualmente, seu filho Agostinho. Era um jovem brilhante, inteligente, mas levava uma vida dissoluta, afundado em pecados, heresia, o maniqueísmo, as paixões mundanas. Para o coração de uma mãe cristã, isso era uma morte muito pior do que uma morte física. A alma de seu filho estava morta para Deus e para a vida da graça. Essa era uma dor para Mônica, que, como a viúva que chorava amargamente por essa perca. A compaixão que gera ação. O Evangelho diz que Jesus, ao ver a viúva, sentiu compaixão. Da mesma forma, Deus ouviu as lágrimas e a intercessão de Mônica. Um bispo da época, cansado de vê-la chorar, deu-lhe uma profecia que se tornou famosa. Ele disse: continue chorando, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Essas palavras de consolo traziam esperança, assegurando-lhe que sua dor não era em vão. A viúva de Naim seguiu o caixão na companhia de uma multidão. Mônica, em sua dor também, não estava sozinha. Ela formou uma multidão de intercessão. Suas orações, seus jejuns, suas lágrimas constantes diante de Deus era como um cortejo fúnebre que clamava por vida. Ela não apenas chorou,
mas tocou o caixão através de uma ação corajosa. Ela decidiu seguir de perto Agostinho. Ela foi até Milão, onde ele foi lecionar, mas não para ir oportuná-lo, mas para continuar sua vigília de oração ao lado dele. A ordem que dá a vida. Em Naim, Jesus ordena diretamente ao jovem: levanta-te. E na vida de Santo Agostinho, a ordem divina veio de forma diferente, mas igualmente eficaz. Enquanto Agostinho lutava internamente, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio em Milão, uma voz como a de criança que ele interpretou como divina, ele ouviu: toma e lê, toma e lê. Agostinho abriu as escrituras por acaso e seus olhos caíram sobre a leitura da carta aos Romanos 13, versículo 13 e 14. Não em orgia e bebedeira, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras caiu como uma flecha no seu coração. Mexeu com a vida de Agostinho. Naquele momento foi a ordem de Cristo: levanta-te. Penetrou em seu coração. E a vida da graça que entrou na alma, que estava morta pelo pecado, foi uma ressurreição espiritual instantânea, fruto de 30 anos de oração de sua mãe. Foi uma lenta e paciente gestação pelas lágrimas de sua mãe. O milagre em Naim que Jesus realizou trouxe alegria na vida daquela pobre viúva. E Jesus entregou o jovem à sua mãe, são e com vida. O mesmo aconteceu com Santa Mônica, com Agostinho, que converteu-se ao cristianismo, recebeu o batismo. Santa Mônica pôde presenciar o milagre. Ela viu seu sonho sendo realizado. Ela não só recuperou o filho perdido, mas recebeu de volta, não como um jovem mundano, mas como um novo homem em Cristo. Pouco depois, ela partiu em paz para a casa do Senhor, dizendo que não tinha mais nada para fazer neste mundo, pois sua missão fora cumprida. Seu filho morto estava vivo e agora seguro nos braços de Deus. As lições que unem as histórias. Jesus tem compaixão diante da dor, se compadeceu da viúva de Naim, que se compadeceu das lágrimas também de Santa Mônica. A morte de ambas. A história fala de uma mãe que sofre com a morte de seu filho. Uma morte física em Naim. E uma mãe que sofre a morte espiritual em Hipona, que é a morte espiritual de Agostinho. Mônica era mãe de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Mas Agostinho foi aquele por quem ela mais rezou, pois havia se perdido no mundo do pecado, enquanto os outros já estavam encaminhados na vida. A intercessão divina que dá vida. Jesus age com poder para restaurar a vida onde havia morte. O poder da intercessão em Naim, a multidão que acompanhava a viúva em seu luto. Mônica hoje nos ensina que a oração persistente pode acompanhar-se e carregar-se os que são espiritualmente mortos, até o encontro com Cristo e a glorificação de Deus. A ressurreição do jovem de Naim fez com que todos glorificassem a Deus. A conversão de Santo Agostinho é um dos maiores doutores da igreja. É um evento que, até hoje, faz o mundo glorificar a Deus pela força de uma mãe que não desistiu de rezar e pela graça de ressuscitar os mortos, que é a história também de Santa Mônica, que é um poderoso testemunho de que, mesmo Deus que um dia parou um cortejo fúnebre em Naim, continua agindo hoje também no meio de nós, ressuscitando os que estão mortos pelos pecados, através da poderosa intercessão dos santos
das lágrimas de amor dos que crê, dos que reza, que confia e espera num Deus que é o Deus do impossível. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, de ativar as notificações, enviar para os seus contatos, inscrever-se no canal. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.